Olá, seja bem-vindo ao Cabeça Cast. Aqui é o Eduardo. Esse vídeo aqui é baseado em um podcast nosso que tem o mesmo nome. E se você chegou até aqui e ainda não ouviu o nosso podcast, dá uma conferida lá no nosso site. O link vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Hoje, o nosso assunto é sobre um tema de física, e esse é o nosso primeiro vídeo de física. E para começar, vamos falar sobre movimento. Esse vídeo é o primeiro de uma série. Hoje vamos simplesmente introduzir o assunto e passar alguns conceitos básicos. Estamos começando o primeiro bloco desse vídeo, o tomando nota. Movimento. Um dos temas mais básicos da física é a descrição do movimento. A velocidade é a grandeza que descreve o movimento, e é grande a sua importância para o entendimento de muitos processos físicos. A velocidade aparece no estudo do movimento, obviamente, mas também em fenômenos aparentemente sem relação, como na termologia, que é o estudo da temperatura, na ótica, que é o estudo das propriedades geométricas da propagação da luz, na ondulatória, que é o estudo de ondas, etc. Na verdade, podemos dizer que o movimento é uma das bases de toda a física. Falar em movimento é, antes de tudo, determinar o onde e o quando um evento acontece. Para isso, temos que discutir o tempo e o espaço. E essa discussão não é tão simples. É bem mais fácil determinar onde estamos e quando do que entender o que significa estar em um lugar ou o que é o tempo. Vamos começar com algumas perguntas simples. O que é ser rápido? O quão rápido podemos nos mover? O incrível velocista Usain Bolt, para ter uma ideia, chegou à velocidade máxima de 43,9 km/h. Com essa velocidade, ele percorreu mais de 12 metros em 1 segundo. Mas e se eu te dissesse que podemos afirmar que a velocidade dele passa de 100 mil km/h? Provavelmente você estranharia a pergunta, ou então já tem uma ideia do que quero dizer. Para começar a explicar melhor, vou fazer outra pergunta. O que se move mais rápido? Uma barata ou uma pulga? Você talvez responderia que uma barata se move mais rápido. Mas e se a pulga estivesse em um cachorro? É claro que você poderia argumentar que o cachorro é que se move, mas você deve considerar que a pulga acompanha o movimento do cão. Agora, considere que a barata está dentro de um trem-bala em movimento com velocidade máxima. Nesse caso, a sua velocidade seria bem menor do que a do cão. A resposta, caso não tenha percebido, é depende. Depende do quê? De quem observa o movimento. A posição do objeto, o seu local no espaço, depende de onde e como o observador percebe o objeto. Chamamos o ponto do espaço, a partir do qual a posição de objeto é determinada, de referencial. E na prática, esse referencial só pode ser estabelecido se for um ponto material. Como assim? Nós, a princípio, não temos como fixar um ponto vazio como referencial, pois não há como estabelecer onde esse ponto está. Como podemos explicar meu endereço para alguém, dando como referência lugar nenhum? Mesmo que eu diga que minha casa está a 100 metros ao norte da distância de um ponto que fica a 50 metros ao leste de um posto de gasolina, o posto de gasolina é o ponto a partir do qual eu estabeleci os meus referenciais. Assim, para descrever corretamente o movimento de objeto, temos que estabelecer o nosso referencial. Se eu estiver em um ônibus que se move em relação ao chão, primeiro referencial, posso estar parado ou em movimento. Se uma pessoa fora do ônibus que esteja parada em relação ao chão me observar, para ela eu estou em movimento, mas para outra pessoa dentro do ônibus, segundo referencial, eu estou parado. Dizemos que o movimento é, portanto, relativo. Ele depende de quem o observa. Você poderia dizer que na verdade é o ônibus que se movimenta, mas eu pergunto, se você me olhar de dentro do ônibus, dirá que eu estou me movendo? Algumas pessoas respondem que nós dois nos movemos, esquecendo que ele só diz isso porque está olhando para fora do ônibus e considerando que o primeiro referencial é o chão. Você sabe que o ônibus está se movendo porque o referencial chão é o referencial que você utiliza para dizer que o ônibus está se movendo. Não está convencido? Veja bem, como podemos afirmar que estamos parados? Nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor e dizemos que não nos movemos porque suas posições em relação a nós não se alteram. Mas e se elas se moverem juntas conosco? Como saberíamos? Teríamos que olhar para outro referencial. Se olharmos para os objetos no céu, eles também se movem. Como a Terra está em movimento em relação ao Sol, nós e todos os corpos na Terra nos movemos com ela. Essa velocidade de translação do nosso planeta é cerca de 107.200 km/h. A corrida de Bolt não é nada em comparação. Podemos, pensando bem, dizer que nós temos praticamente a mesma velocidade do velocista jamaicano em relação ao Sol. Uma vez que temos um referencial, podemos dizer onde os corpos estão no espaço? Ainda não. Precisamos colocar números para representar as posições. Números são melhores do que qualquer
outro símbolo, porque eles nos dão quantidades. Porém, o número é só um algarismo sem significado, se não houver um padrão comparativo. Esse padrão que dá valor ao número é a unidade de medida. O metro, o segundo, o litro e o grama são exemplos de unidade. Uma unidade é utilizada para representar uma grandeza física, que é aquilo que permite descrever propriedades físicas e as relações entre elas em fenômenos observados. O mais importante em uma unidade é justamente o seu padrão, como ele é estabelecido. Existem várias formas de se fazer isso, que vai desde usar o tamanho de um dedo de um rei, que é a polegada, até a distância que a luz percorre em um ano, o ano-luz. É importante salientar que as escalas das unidades são arbitrárias, ou seja, escolhidas, e isso pode ser fonte de erros e imprecisões. Por isso que, com o avanço da tecnologia de medição, os padrões de escala são aperfeiçoados. O metro, por exemplo, foi estabelecido em 1790 pelos franceses como um 10º milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador terrestre. É óbvio que essa definição gerava problemas de ordem prática. Como você poderia conferir se uma régua estava com sua escala correta? Em 1799, uma barra de platina iridiada passou a ser o padrão metro. Assim, essa escala poderia ser reproduzida e servir de padrão para fabricantes de instrumentos de medição. Necessitando de maior precisão, o metro foi novamente redefinido mais 2 vezes, chegando ao padrão atual baseado na distância percorrida pela luz no vácuo. Entretanto, o valor deve ser coincidente com o original. Isso é feito apenas para melhorar a precisão do padrão. Outros exemplos de padrões de comprimento que são utilizados são o pé, que é cerca de 305 milésimos de metro, a milha, que é cerca de 1609 metros, a polegada, que é cerca de 25 milésimos de metro, a jarda, que é cerca de 914 milésimos de metro, etc. A unidade padrão do sistema internacional é o metro. O tempo, e juro que não vou perdê-lo falando muito dele, pode ser medido em anos, dias, meses, horas, minutos, segundos e outras tantas unidades. Por causa de relatos históricos, temos uma noção do significado da passagem de séculos e milênios, mas talvez, quando consideramos a ordem de tempo que responde à idade de planetas, estrelas, percamos essa noção. Medimos o tempo de forma indireta, utilizando algum movimento periódico, ou seja, que se repete em intervalos regulares. Um dia, por exemplo, é o tempo que leva para que o Sol volte para a mesma posição no céu. Essa posição pode ser determinada por sombras projetadas a partir de objetos fixos. A duração de um dia foi dividida em 24 horas, uma hora foi dividida em 60 minutos e, por fim, 60 minutos foram divididos em 60 segundos. A partir daí, as subunidades do segundo são divisões por 10. A história dos calendários e das unidades de tempo é bem rica e mostra uma procura por instrumentos e técnicas mais precisas de medição. Até Galileu Galilei, as formas de medir o tempo em experimentos eram bastante difíceis e pouco práticas. O relógio de água, ou clepsidra, é um exemplo. Galileu chegou a usar o próprio pulso como medida de tempo. Com a invenção do relógio mecânico, medir o tempo da queda de um corpo, por exemplo, ficou bem mais fácil. E a precisão dos dados experimentais permitiu uma análise mais correta dos fenômenos observados. Com o relógio mecânico, também ficou bem mais fácil marcar encontros. Observe que as primeiras unidades de tempo foram criadas baseando-se no movimento do planeta Terra, mesmo que seu fato fosse desconhecido. Hoje, o segundo é definido como o período da radiação emitida pelo Césio 133, em determinada transição eletrônica. Basicamente, esse elemento emite uma onda que tem tempo de oscilação bem conhecida. O segundo é a unidade de tempo do sistema internacional. Como já falamos das unidades de posições de tempo, podemos definir o que é velocidade, mas isso ficará para um próximo vídeo, pois aqui tratamos apenas de alguns conceitos básicos que serão utilizados para finalmente estudarmos o que é movimento. Bom, após essa pequena introdução aos conceitos básicos, nós vamos para o segundo bloco, Sei de Cabeça, onde eu farei algumas perguntas sobre o conteúdo apresentado no cast. Preparados? Vamos lá. O que são grandezas físicas? Do que precisamos para medir uma grandeza física? Dê exemplos de unidades de distância. E a última pergunta, quais são as unidades de distância e tempo do Sistema Internacional de Medidas? E aqui encerramos este vídeo, onde tratamos de alguns conceitos básicos que são fundamentais para o estudo do movimento. Estudo esse que faremos nos próximos vídeos sobre esse tema. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de sinalizar para a gente e deixar seu comentário. Para receber atualizações sobre mais vídeos, se inscreve aí no canal. Se gostou do conteúdo e ainda não conhece o nosso podcast, faz uma visita lá no site.